Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Canadá, uma das nações mais ricas do mundo, que parece que está passando por uma grave crise. Poucas pessoas estão falando sobre isso e a questão lá parece um tanto quanto complicada. 22% das construtoras estão parando as obras, em meio a uma crise habitacional. Está faltando moradia, mas as construtoras estão parando por conta da questão da taxa de juros. A inflação parece que está pegando lá e os cidadãos estão colapsando. Ontem eu entrei lá no antigo Twitter, né, pessoal, e eu vi várias cenas como essa de pessoas simplesmente chorando, canadenses chorando, porque não estão dando conta mais de sobreviver. Então, como que uma das nações mais ricas do mundo está passando por esses problemas? Eu vou rodar esse vídeo, a gente vai entrar um pouco na problemática do Canadá, vamos aprofundar trazendo alguns indicadores, mas esse vídeo eu já adianto que vai ter muito mais perguntas do que respostas. Eu sei que muitos de vocês moram no Canadá. Se vocês puderem complementar com mais informações, vai ser muito importante a sua visão aqui nos comentários. Então, vamos rodar primeiro esse vídeo aqui que me chamou muito a atenção, que mostra a realidade de quem vive lá. I want to know how the hell people in Canada are even living. I generally consider myself a positive person. I'm like resourceful, but some stuff happened around the property and like, well, I know I'll never truly be homeless. Like, I have family to live with. And, you know, like, I have options. Like, I'm luckier than a lot of other people, but how the hell is anyone existing in Canada? Like, I feel trapped. And, like, I just got a good job. I started in September, but even with that job, it pays less than 40 grand. Pera lá, pessoal. Imagina essa moça vindo pro Brasil, né? Essa moça, pessoal, prestem atenção, ela tá empregada. Então, o problema do Canadá, olha como é complexo o negócio. O problema do Canadá é que as pessoas estão sendo empregadas. O Canadá ele tá precisando chamar imigrantes para trabalhar lá. Tá faltando mão de obra. A população aparentemente está envelhecendo. Talvez seja esse um dos problemas. Essa moça, ela tá empregada, ela tá falando que ela vai começar ali a trabalhar em setembro, ela vai ganhar aqui 40 mil por ano, que parece que é um bom salário, certo? Até porque lá a moeda é mais forte do que a nossa. Mas mesmo assim ela tá desesperada. Ela vai falar agora que talvez ela não consiga pagar as contas básicas dela com esse salário. E ela se sente pressionada, ela tá se sentindo frustrada, ela tá se sentindo presa. E isso aqui é uma treta, tá? Vamos continuar aqui, pessoal, para vocês pegarem os detalhes da visão dela aqui. Around a year, and it's a job that requires like education, and even on that job, like, I still can't do shit. I can't buy anything. I can't afford the rent these days. Like, ela falou que é um trabalho que exige qualificação, então ela é qualificada, mas que, por exemplo, não vai bancar o aluguel dela. Ela não vai ter uma qualidade de vida boa. Então ela vai ter que trabalhar pra caramba, ela teve que se dedicar pra caramba, mas não tem retorno. Não vai satisfazer aqui as demandas dela, né? E a gente já vai entrar também na questão da moradia, que é uma crise habitacional rolando lá. O preço das moradias está subindo, isso está destruindo o poder de compra das pessoas, pessoal. Então, observem os detalhes, tá? Vamos lá. I'm just feeling so much despair, and I know I'm normally like really, really positive, but I'm just like, how is everyone else, and are you okay? Because the answer is probably no. And I know I'm lucky. I don't have kids. I have like good family that will support me, but I feel like I can't stay here, but I can't move anywhere else. Pessoal, então você vê que esse drama, digamos assim, dessa moça que mora lá no Canadá. Ela se sente presa, né? Ela parece que não tá muito feliz de morar lá, mas ela não vê alternativa também, né? E, cara, não é apenas esse relato. Cara, tem muitos relatos de pessoas de várias idades, de pessoas, no caso dela, sem filho, mas pessoas com filho, que estão passando pelo mesmo problema. Or I'm having a life. Bom, vocês podem encontrar vários vídeos como esse. Aí, pessoal, vamos aprofundar aqui nas tretas, né? Pra tentar entender o que tá acontecendo por lá. Porque é contraditório. Tem trabalho, taxa de juros subindo para controlar a inflação, o trabalho continua, a economia aparentemente continua forte, se a gente olha os dados, mas a população está perdendo poder de compra, não está conseguindo se manter.
Mas, ao mesmo tempo que pessoas que trabalham lá estão querendo sair do Canadá porque estão desanimadas, o Canadá está chamando imigrantes para fazer trabalhos, por exemplo, como o da construção. Por falta de mão de obra na construção, aparentemente a demanda não está conseguindo ser atendida. Mas perceba como é contraditório essas questões. Por isso que você que mora no Canadá e quiser contribuir aqui embaixo, vai ser muito bacana para a gente entender o que está acontecendo por lá, porque as coisas são contraditórias. Mas vamos começar aqui a debruçar sobre as informações que eu consegui garimpar para vocês. A inflação no Canadá, ela está disparando. Está disparando a demanda em bancos de alimentos, pessoal. Então, aqui, essa matéria de 25/4 desse ano, tá? Alguns meses atrás, mas que fala: vivemos uma crise, disse alarmado o diretor executivo de um dos maiores bancos de alimentos do Canadá, diante da chegada incessante de pedidos de alimentos que as pessoas não estão conseguindo comprar. A alta na demanda é um efeito direto da inflação que afeta particularmente os alimentos, pessoal. Então, o que tá pegando lá no Canadá é a inflação. As pessoas não estão conseguindo comprar comida. E aí, esses bancos de alimentos estão vendo uma demanda aumentar. Eu fui atrás, então, dos dados para trazer aqui mais informações para vocês. Aqui está a inflação do Canadá, que já no mês 4, quando o banco de alimentos estava pedindo arrego, ela estava caindo. Então parece que esses dados da inflação do Canadá não estão refletindo a realidade do dia a dia das pessoas. Ok? Não está pegando a realidade do dia a dia das pessoas. Como, por exemplo, aqui na matéria fala que o que está aumentando a inflação é a comida. Só que nos dados da inflação aqui não vai pegar só a comida, né? Aqui eles vão falar, ó. Seus salários não lhes permitem viver na maior cidade do Canadá, onde os preços aumentam constantemente. Não apenas dos alimentos, mas também da moradia, acrescenta aqui Hetherington, que defende mais habitações sociais, né? Segundo um informe recente da imobiliária Urbanation, o preço médio das moradias em Toronto segue disparando. Alugar uma kitnet custa $2.124 canadenses, ou cerca aí de quase R$8.000 por mês, aproximadamente $380 americanos, né? Bom, então a gente vê que o problema aqui do Canadá também foi a questão da inflação, né? Deu a disparada e aí o Banco Central canadense começou a aumentar os juros. O juro do Canadá está um pouco abaixo do juro americano, tá 0,5 mais ou menos aqui abaixo do juro americano, tá? Mas deu uma disparada. Tá aparentemente controlando a inflação no indicador aqui, né? No CPI, digamos assim, lá do Canadá. Mas parece que isso não está refletindo no poder de compra das pessoas no dia a dia. Até porque não é porque a inflação está reduzindo o ritmo de aumento que os preços vão voltar a cair. Para que os preços caiam, para que o poder de compra das pessoas volte, é preciso deflação. Ok? Bom, vamos avançando aqui. Porque nós temos então a questão do problema da habitação canadense. Aqui temos esse tweet do Daniel que fala o seguinte: é suposto ser um país de oportunidades. O Canadá é suposto ser um país de oportunidades. Mas o indivíduo médio não consegue encontrar moradia acessível em qualquer lugar. Em um mundo, que a tradução ficou um pouco truncada, acredito que seja de autocompetitividade, talvez globalizado, ele amplia o problema. Se vamos contar com a imigração para preencher o vazio, é melhor encontrarmos maneiras de abrigar as pessoas adequadamente, porque elas não ficarão de outra forma. A habitação acessível é o maior risco para o nosso país agora, não importa o quão rico você seja. Se esse problema não for resolvido, todos nós perderemos, diz aqui o Daniel, que traz o indicador justamente do custo da moradia, que vem disparando de 2021 para cá. Né? Você vê claramente que o custo da moradia, do aluguel no Canadá, vem disparando nos últimos meses para cá. Né? Então, parece que esse indicador de inflação não está refletindo a realidade, tanto dos alimentos quanto a questão da inflação. E, em meio a uma demanda alta por alimentos, por moradias, uma crise habitacional, o que me intrigou foi justamente as construtoras canadenses cancelando projetos em meio a altas taxas de juros. Então, calma, tem demanda. A galera tá demandando, tá precisando de casa, tem uma crise habitacional. Mas as construtoras não estão mais atendendo essa demanda. Elas estão cancelando os projetos por conta das taxas de juros elevadas que, na nossa
visão, né, na minha visão pelo menos, nem tá tão elevada, né? 5%. Então, já foi suficiente para causar esse problema? O aumento das taxas continuarão a ganhar impulsos silenciosos, constata o relatório, provocando apelos por uma abordagem totalmente prática para a crise imobiliária. Aí, a gente pode avançar aqui, eu peguei essas matérias lá do Fernando Upor, né? Que fala o seguinte: o Canadá precisa desesperadamente construir mais casas para suprir o déficit habitacional de pelo menos 5,8 milhões de novas casas, sendo necessárias aí nos próximos 10 anos. Porém, a indústria da construção do Canadá está enfrentando desafios, como as altas taxas de juros, e mesmo com alta demanda, 22% dos construtores estão cancelando projetos no segundo trimestre de 2023. Embora a construção de unidades unifamiliares e multifamiliares tenha tido um leve aumento em relação ao trimestre anterior, a desaceleração do mercado imobiliário está levando os construtores a construir menos unidades. Olha só, a escassez de moradias está se tornando mais urgente e, recentemente, o premier de Ontário, Doug Ford, abriu parte de um cinturão verde, uma área verde de 20 mil hectares, protegida desde 1950, para desenvolvimento de novas residências. Apesar da pausa nos aumentos das taxas de juros tenha trazido um otimismo, as taxas recentes mais altas continuarão a afetar o impulso da construção, pois torna mais difícil o financiamento do crédito habitacional no país. Então, juro elevado complica a questão da economia. Então, o juro elevado está desacelerando essa questão do mercado habitacional. Parece que as pessoas não estão conseguindo ter poder de compra para fazer lá o financiamento da casa, e isso já está afetando aí esse mercado imobiliário, essa questão das construtoras, afastando então as famílias do sonho da casa própria. O setor está buscando maneiras de aumentar a construção de moradias, incluindo incentivos fiscais, redução de barreiras à construção e soluções para a escassez de mão de obra, que perderá cerca de 20% da força de trabalho na próxima década devido à aposentadoria desses trabalhadores, pessoal. O envelhecimento da população. Então, cara, isso aqui abre muitas perguntas para o futuro do mundo. Porque cada vez mais as pessoas têm menos filhos, a reposição da população diminui e a longevidade das pessoas idosas aumenta. Então, teremos um problema aqui, aparentemente, no futuro, né? O Canadá precisa construir, então, 3,5 milhões de moradias a mais do que as 2,3 milhões de casas que normalmente constrói em uma década para melhorar a acessibilidade ao mercado habitacional. A questão é, irá o governo canadense conseguir fazer esse malabarismo com todos os problemas que cercam esse mercado? Inflação, juros, mão de obra, demanda, e resolver a situação antes de um colapso habitacional? Aqui tem o Canadá querendo atrair 1,4 milhão de imigrantes para ocupar vagas de trabalho. Essa matéria é de novembro de 2022, certo? E aqui eu aprofundei a questão para vocês sobre quais áreas, né, estão sendo mais demandadas lá no Canadá. Então, alguns setores estão atualmente enfrentando a escassez de mão de obra no Canadá. Portanto, os candidatos que desejam imigrar para o Canadá precisam estar prontos para sorteios específicos já a partir do primeiro trimestre de 2023. Localmente e globalmente, os empregadores estão se esforçando para preencher as vagas. O mercado de trabalho está se reestruturando rapidamente para atender às necessidades dos empregadores que devem competir por talentos contra a automação e outros empregadores que podem oferecer salários mais altos, condições de trabalho mais flexíveis e melhores perspectivas de carreira. Como resultado, as empresas estão se voltando para abordagens inovadoras para superar a escassez de mão de obra em suas localidades. Então, beleza. As áreas aqui, hospedagem e alimentação, que está faltando mão de obra, tá? E aqui a previsão dos aumentos de vagas. Então, construção também, tá? Tem demanda, tem mercado para trabalhar, construção, produção fabril, setores administrativos, varejo, arte e entretenimento. Então, são áreas aqui que estão demandando mão de obra, pessoal. E eles estão aqui buscando atrair, então, imigrantes. O que me chama a atenção é esses relatos de trabalhadores canadenses que parecem que estão não ganhando o suficiente. Então, poxa, os caras estão precisando emigrar, mas a população lá não está muito satisfeita
com o poder de compra, porque a inflação deteriorou aparentemente o poder de compra deles. E nós temos aqui a taxa de desemprego do Canadá, que está, né, realmente baixa aqui nos níveis de costume, né? Se a gente pegar aqui, abrir o histórico, essa taxa aqui de 5,7, 5,5 é uma taxa baixa para eles, então acredito que é a taxa aqui de pleno emprego do Canadá, né? Que agora parece que o desemprego começa a aumentar um pouco, mas tá nos níveis baixos, né? Tá nos níveis de uma economia aquecida. Então, olha só o dilema que o Canadá está para enfrentar, pessoal. Então, é uma questão que eu quis levantar para vocês aí. Me parece um tanto quanto contraditório, né? Porque se a economia está tão aquecida, as pessoas deveriam ter poder de compra. Só que as pessoas estão perdendo o poder de compra. Tem demanda por moradias, mas as construtoras não querem construir porque as pessoas não conseguem financiar. Então, realmente, é algo complicado. Parece que envolve muito a questão de mão de obra também, né? Que dificulta o crescimento, é o que a gente fala. Uma economia, quando chega no pleno emprego, quando falta mão de obra, força de trabalho, ela começa a capotar, ela começa a ter problemas. E aí iniciam-se crises também, né, pessoal? Precisa ter mão de obra ali abundante para crescimento. Se você chegou no platô, não tem mais mão de obra, você tem que atrair mão de obra de fora, ou a tua economia vai estagnar. Mas o que me chama a atenção justamente é que uma economia tão aquecida, as pessoas estão reclamando dos salários, não estão conseguindo oportunidades boas. É curioso. E aparentemente, pelo que a gente viu nos vídeos, né, são pessoas qualificadas. Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, é um vídeo onde abre mais perguntas do que respostas. A gente observa a China, né? Ontem, inclusive, eu falei aqui sobre a China no canal. A China, o negócio é totalmente diferente lá, porque o governo lá está maquiando, né, o colapso imobiliário, o estouro dessa bolha imobiliária chinesa. Então, se você não assistiu esse vídeo falando sobre a China, eu recomendo que você assista, né? Nós observamos diversos países, diversas nações com problemas distintos. A China, ela está com redução nas exportações e importações, indicando desaceleração no mundo e também no mercado chinês. Então, aparecem vários alertas que são sinais de fim de ciclo. Tá, pessoal? Então, se você tiver algo para contribuir, pode ficar à vontade aqui na seção dos comentários, caso você more no Canadá ou conheça mais o que está acontecendo aí, porque realmente a questão é curiosa, né? Parece que tem uma contradição ali. Parece que o poder de compra é o problema lá no Canadá. E a gente pode aprofundar essas questões nos próximos vídeos, principalmente se a galera comentar aqui embaixo. Beleza, pessoal? Vou continuar os estudos sobre o Canadá, a gente abriu o tema aqui. Se você não quer perder os próximos vídeos, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Compartilha para geral aí, um forte abraço. Tchau, tchau.